Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre o fim da esquerda, como a gente conhece ultimamente. É um tema um pouco complexo e por isso eu te peço para assistir esse vídeo até o final e você vai entender o que eu estou falando. Mas não se esqueça, assine já o canal Leonardo Estopa e marque as notificações para você receber os próximos vídeos. Pessoal, quando a gente fala fim da esquerda, a primeira coisa que a gente imagina é o fim dos partidos de esquerda, mas não. O fim da esquerda pode vir pela adaptação da esquerda à realidade política, que é a demanda social dos dias de hoje. Os últimos eventos da política mundial mostram pra gente que a esquerda, como a gente conhece, está se acabando. E está se acabando da pior forma possível, está se acabando exatamente porque a população representada pela esquerda não se vê mais representada pela esquerda, ou seja, não existe aquela demanda social pela esquerda. Nesse vídeo eu vou falar sobre a postura do Ciro Gomes, vou falar sobre o caso Batista e vou falar também sobre a postura do Evo Morales e vamos começar pelo caso mais explosivo, que é o caso Cesare Battisti. O Cesare Battisti, que é um revolucionário de esquerda na Itália e é conhecido pela direita como sendo um terrorista italiano, ele recebeu o asilo político do ex-presidente Lula exatamente porque ele representa alguma coisa para a esquerda mundial. Agora o Evo Morales decidiu mandar o Cesare Battisti de volta para a Itália. Isso representa muita coisa. O Evo Morales, ao decidir a extradição do Cesare Battisti, ele praticamente assina embaixo da ideia de que ele não faz parte mais da esquerda mundial. A gente consegue perceber uma adaptação do Evo Morales à direita também no momento em que o Evo Morales faz a visita à cerimônia de posse do Bolsonaro. Outros fenômenos estranhos que a gente vê acontecer é a tendência de um político que até então era de esquerda de começar a caminhar para o lado da direita. É o caso do nosso brasileiro Ciro Gomes. Todos esses eventos, eles acontecem não necessariamente porque esses políticos são vira-folha, mas porque ficou bem claro que é praticamente impossível lutar contra o poder financeiro. Existe uma batalha entre a representatividade popular e a representatividade dos milionários, a representatividade dos bancos. Agora eu não estou falando de elitezinha, não. Agora eu estou falando da representatividade dos grandes banqueiros mundiais, dos donos da Exxon, da Shell, pessoas realmente ricas. Não é aquele rapazinho de elite que se acha rico porque conseguiu financiar o carro novo. Existe hoje uma tendência de poucos políticos continuarem batendo de frente contra o sistema financeiro, porque o sistema financeiro ele conseguiu criar toda uma estrutura para conquistar a maioria da opinião pública. Essa estrutura ela é, obviamente, a imprensa convencional e também as igrejas evangélicas. E o que está acontecendo na prática? Por que a gente tem o fim da esquerda, sendo que a esquerda sempre representou a resistência? Não, a esquerda sempre representou a oferta de uma demanda social. Os políticos decidiram se posicionar do lado da esquerda, primeiro, porque eles tinham uma compatibilidade de princípios com a esquerda e, segundo, porque eles precisavam de votos. Alguns anos atrás, quando um político aparecia fazendo seu discurso, falando que ia defender os mais pobres e os trabalhadores, a tendência era que esse político recebesse mais votos, só que os empresários conseguiram fazer uma espécie de manipulação mental das pessoas, dando a ideia de que a melhor forma de administrar não é administrar para o povo, é administrar para os empresários, para os grandes banqueiros, porque a partir do enriquecimento dos grandes empresários e dos grandes banqueiros, a gente vai ter um efeito em cascata que vai acabar gerando qualidade de vida para toda a sociedade. Essa mudança na percepção de um governo que antes batalhava pelos direitos dos mais pobres, para com isso valorizar os mais pobres, para um governo que batalha pelos direitos dos mais ricos, dos empresários, para com isso acabar refletindo nos mais pobres, é o que cria essa percepção por parte dos políticos que não existe mais uma demanda social pela ideologia de esquerda. A eleição do Bolsonaro no Brasil foi um sinal não apenas para o Brasil, mas para todo mundo, de que aquela ideia de continuar insistindo em que você tem que gerar empregos, você tem que trabalhar pela população mais pobre, não está mais vendendo, ou seja, não está conquistando votos. E a gente percebe que os políticos começam a se adaptar. E aí que eu falo com vocês que existe
uma tendência da morte da esquerda. No momento em que o Evo Morales já começa a ter uma tendência para o lado da direita, assim também o Ciro Gomes começa a passear para o lado da direita, a gente pode esperar que os tradicionais de esquerda também se adaptem, porque se eles não se adaptarem nesse momento, eles não vão conseguir viver essa nova onda, esse novo ciclo de ideologia de direita, que a gente não sabe por quanto tempo vai durar. Talvez a sociedade tenha que entender que eles estão desejando uma coisa que não é muito compatível com o perfil deles e, com isso, adaptarem os seus desejos. Mas enquanto isso não acontece, a tendência é que os políticos caminhem para a direita. Significa que o Ciro Gomes está traindo a esquerda? Não. Significa que o Ciro Gomes está se adaptando aos ideais brasileiros. A tendência é que o Haddad faça o mesmo. A tendência é que o Boulos, de repente, faça o mesmo. É claro, gente, que existe sim uma possibilidade para a esquerda no campo legislativo. Isso porque no campo legislativo a gente tem as eleições que são proporcionais e elas são eleições representativas. Então, no campo legislativo, existe espaço para uma pessoa defender os direitos dos homossexuais e, com isso, eleito. Existe espaço para uma pessoa defender os direitos, por exemplo, do MST e, com isso, ser eleito. Mas, no campo executivo, a tendência mundial desse momento é defender os interesses dos mais ricos na esperança que isso consiga refletir nos mais pobres. Então, todas aquelas pessoas que estão pensando na possibilidade de uma eleição para cargo executivo nesse momento, vão acabar indo nessa direção da direita. É uma adaptação natural. Eu diria que no Brasil a gente está sofrendo hoje um processo de desseleção natural. O povo brasileiro tem mostrado aos políticos que não é o melhor político que precisa ser reeleito, mas aquele político que consiga fazer um sensacionalismo mais próximo daquilo que a população quer. Então, depois do efeito Tiririca, ficou bem claro para os políticos e para os estrategistas que a melhor coisa que se pode fazer hoje em dia não é falar a verdade e nem tentar ter uma boa performance, mas fazer toda uma propaganda no sentido de iludir a população que você vai ter condição de realizar todos os sonhos da população. Então você cria uma expectativa que você vai resolver tudo. Como presidente da República, você vai desde tampar o buraco da rua até resolver os problemas relacionados aos asteroides que estão vindo em direção à Terra. Como o povo não tem condição de avaliar o que é factível e o que é impossível, o povo acaba votando. Então a gente está vivendo hoje uma realidade em que o povo caiu na setagem mental a respeito de primeiro os patrões, depois os empregados. A gente vive também a realidade em que o povo não tem noção do que um presidente pode ou não pode fazer. Então tudo que um presidente prometeu, o povo vai acabar abraçando e a gente vive esse ciclo de direita. Esse ciclo de direita, como ele é uma demanda social, a tendência natural é que os comerciantes de ideologias, ou seja, os políticos, acabem não oferecendo mais a ideologia de esquerda, até que a gente volte para uma situação em que o povo entenda que o povo é representado por representantes do povo e não dos empresários. Ou seja, depois de um ciclo de fome, a gente pode sonhar com a volta do ideal de esquerda e com a volta da esquerda no poder ao redor do mundo. Então, muito obrigado. Se inscreva aí no canal Leonardo Estopa. Agradeço muito vocês pelas participações. E lembre de uma coisa muito importante, marque o sininho para receber as notificações, porque o YouTube desativou as notificações das pessoas que são inscritas no canal. Então, mesmo que você já seja inscrito no canal, é muito importante que você marque aquele sininho para receber as notificações. Muito obrigado e até mais.